cultura. Cultura é outra coisa interessante. Vocês acham, cara, por exemplo, tem uma empresa aqui no Brasil que vende espetinho de churrasco. Vende pra caramba. Você acha que adianta ele querer ir fazer esse espetinho de churrasco lá na Índia? Você acha que vai dar certo? Não, ele tem que se adequar à cultura do lugar. Lá a vaca é sagrada, eles não vão comer. Então, a cultura também é no ambiente que nos envolve. Ou a gente se adequa a ela, ou então nossa cultura tende a estar mudando depois desses tempos. Né? A gente, brasileiro, é muito sinestésico, a gente gosta de abraçar, a gente gosta de estar perto. Né? Hoje em dia, a gente está tendo que se acostumar a dar oi de muito longe, quando dá para dar, né, para o vizinho, de repente, usar máscaras. E provavelmente, quando tudo isso voltar, muitos desses hábitos a gente vai ter que permanecer, a gente vai ter que mudar um pouquinho da nossa cultura. Né? E isso é uma coisa geral, não é porque alguém quer, não é porque eu quero vender máscara que vai mudar a cultura. Vai mudar por causa de toda uma situação que está nos envolvendo. Né? Políticas econômicas. De repente, o governo resolve fazer um pacote aí, liberando empréstimo para dar um gás para as firmas. É hora de aproveitar. Vamos aproveitar. E tá fora. Se acontecer, legal, mas eu não tenho como obrigar alguém, o presidente, ir lá e criar um pacote para acudir a gente. Né? Então, você tem que saber lidar. E se aparecer, tem que aproveitar. Não é sempre que aparecem oportunidades. Você tem que entender que o macroambiente, esse ambiente que nos envolve, ele nos dá tanto ameaças, mas ele nos traz oportunidades também. Então, a gente tem que conseguir saber lidar com esses dois lados. Enfim, é essa ideia de micro e macroambiente que eu preciso que vocês tenham. Quando a gente fala ambiente interno, a organização é tudo que está interno mesmo, colaborador, como eu disse, gestores, estrutura física. Microambiente é tudo que afeta a empresa e é diretamente afetado por ela, tá? Tem essa troca aí direta. E o macroambiente é tudo que envolve a empresa. E daí não é a empresa que manda, a empresa ela tem que aprender a jogar. Reparem um detalhe, Camilão é um ser assim que eu acho mal barato, porque dia tá lá de sol, bonito, ele tá vendendo geladinho, ele tá vendendo bonequinho, sei lá o quê. De repente ameaça chover, não me pergunte de onde, mas o que você vê de camelô vendendo guarda-chuva? Não tem fim. Por quê? Porque eles estão aproveitando a oportunidade. É um olhar mesmo de você saber lidar com isso. E por que eu estou falando tanto de ambiente interno, externo e tudo mais? Porque a gente tem que aprender a analisar. Né? Isso é uma ferramenta que ajuda muito a empresa a crescer, ajuda muito no plano de negócio da empresa. Conhecido como análise SWOT, é uma abreviação de inglês, mas é onde a gente estuda as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças da empresa. Então, a função dessa ferramenta é avaliar o ambiente interno e externo ao empreendimento, formulando táticas para otimizar o desempenho no mercado. Assim, são analisadas também oportunidades e ameaças. Então, vamos direto aqui para uma representação da análise SWOT. A gente tem forças, fatores internos, fraquezas, fatores internos. Oportunidades, fatores externos, ameaças, fatores externos. Isso é tudo um pouquinho de tudo que eu falei para vocês agora, gente, não tem muito segredo, né? Só dando nome a cada coisa. Mas forças e fraquezas. Por que fatores internos? Porque estão no microambiente da empresa, no ambiente organizacional, interno e externo da empresa. Por exemplo, eu vendo, tem uma lanchonete num ponto e percebo que esse meu ponto não está legal, que tá pouca gente passando, que eu não estou conseguindo vender. Depende de mim mudar de ponto, né? Eu não preciso perguntar para o presidente se eu posso mudar o ponto. Depende do gestor avaliar isso. O atendimento está muito ruim na minha empresa, meus funcionários não estão sabendo atender o cliente direito, eu já estou recebendo um monte de reclamação. Depende de quem? Depende do gestor providenciar um treinamento direito para os funcionários dele. De mais ninguém. Então,
Quando a gente fala em forças e fraquezas, são coisas que dependem da empresa para poder mudar, para poder melhorar, né? Agora, quando a gente fala em oportunidades e ameaças, a gente tem que pensar um pouquinho mais fora da caixa. Já não depende tanto da empresa. E eu acho que nesse momento, assim, é um momento bem interessante para a gente estudar oportunidades e ameaças. Por isso até que o fórum de vocês eu coloquei falando sobre isso, porque a gente está num momento totalmente atípico de tudo que nós vivemos até hoje, onde estão aparecendo muitas oportunidades e muitas ameaças também. E quem não está sabendo lidar com isso está tendo que fechar as portas, muita gente está passando fome, se a gente for falar de profissionais liberais, né? Então, por exemplo, eu tenho que pegar um exemplo prático para vocês. Tem um senhor que ele tem uma cantina de escola e a cantina está fechada, não pode abrir, por lei não pode abrir, né? O que ele está fazendo? Ele começou a divulgar os salgados que tem na cantina, está entregando delivery, está pegando encomendas e está vendendo pra caramba. Incrível que pareça, ele está ganhando tanto quanto ele ganhava quando tinha a cantina dele aberta. Ele veio entregar aqui para mim essa semana, eu brinquei, né? Falei assim, poxa, quando voltar às aulas a gente vai perder, né? E é um salgado super gostoso, um preço bom. Ele olhou para mim e falou assim, não, quando voltar às aulas eu continuo a entregar e continuo com a minha cantina. Foi uma oportunidade que eu descobri que eu não vou abrir mão. E é por aí. Muita costureira que fazia roupa para festa, isso, aquilo, nesse momento não está tendo festa, como que vai trabalhar? Começou a fazer máscara. Não é super importante? Daí já tem brasileiro muito criativo, é muito legal, porque já tem necessaire para você colocar a máscara usada, a máscara que você vai ter que usar e o suporte para o álcool gel. Então é isso, gente. A gente ou dribla oportunidades e ameaças e elas vão vindo do lado externo, né? Você acompanhar a tecnologia ou não, você aproveitar uma política econômica que te liberou empréstimo para crescer e assim por diante. Essas são as oportunidades e ameaças que a gente pode ter na nossa prática.